Boa noite, pessoal. Bom, gente, continuando então com o nosso tema, a gente está falando de identidade fraturada. Então, alguma coisa aguda, que bate, que fere, que dói e que a gente às vezes não tem os elementos para compreender que naquele dia, que naquela hora, que aquela agressão, que aquelas situações, que aquele processo era tão grave ou tão sério que marcava a gente para sempre. A nossa identidade então é formada em um processo, ela não é, e esse processo ele vai seguindo por toda a vida. A gente tem ali na primeira fase da infância, a gente define parte da nossa identidade, e em cada fase da vida a gente vai consolidando aprendizados, e isso vai construindo aquilo pelo que nós somos conhecidos. Então, é esperado que alguém com 60 anos esteja pensando no que ele tem feito, e o que é de relevante, que ele pode contribuir como sabedoria, como conselheiro, como legado. É importante que tem gente que está pensando nisso, ou começa a pensar nisso nos 60 anos. É esperado que isso aconteça, né? Começa a fazer isso com 60. Isso é de 60 em diante. E não é esperado disso de alguém que tem 10 anos e de ficar pensando qual é o meu legado. Então, de vez em quando você ouve aí alguém falando qual é o seu legado, dependendo da idade tem muito sentido pensar nisso, dependendo da idade tem não. Então isso tem a ver com identidade. O que é que eu vou deixar para a próxima geração? Isso tem a ver com alguém maduro pensa nisso. Quem está no processo, de maturação, de crescimento, desenvolvimento, ainda não pensa nisso. Ele nem considera isso, ele está vivendo e começando a passar pelas primeiras fases aí da definição de identidade, que tem a ver com o desenvolvimento pessoal, familiar, com aquilo que ele experimenta na família, ou aquilo que ele experimenta na escola, e assim por diante. Então, a gente vai andando por esses caminhos. Agora, tem algumas coisas que são comuns aí do nosso desenvolvimento. E vou falar então do nosso personagem de hoje, mas é interessante que algumas coisas, eu falei numa das mensagens anteriores aqui, eu falei sobre a gente não fazer as pazes com os nomes. Tem alguns nomes, alguns personagens que a gente não faz as pazes, os personagens da história, do mundo. A gente, até que esse personagem podia até fazer alguma coisa boa, podia até ter um comportamento bom depois de ter feito alguma loucura ou alguma maldade, mas a gente não faz as pazes com esse personagem. E na Bíblia acontece a mesma coisa. Então, alguns nomes a gente pode até encontrar alguém que coloque esse nome nas pessoas, nos filhos, ou coloque o nome em alguém, mas assim, tende mais a ser um nome de alguém que está desavisado. Por exemplo, você pode ter encontrado alguma mulher com o nome de Jezabel. E se alguém colocou o nome de Jezabel, o pai fez isso, ele fez como quem estava desavisado, porque não sabe qual é a história, porque a gente sabe que o nome parece que carrega um histórico, e a gente não quer trazer aquele histórico sobre a vida de alguém. Então a gente não faz as pazes com os personagens. Então a Jezabel, ela termina muito ruim. A história dela não é uma coisa tão legal assim. Raabe era uma prostituta. Apesar dela ter feito as pazes e ter consertado, a gente também é um nome que eu tenho certeza que existe. Mas é um nome de alguém que fez as pazes. Então, assim, alguém que teve uma trajetória, questionável, e chega no momento que ela tem uma restauração. Então, a gente pega esse nome e a gente fica ressentido de pôr o nome. E eu tenho certeza que alguém que tem esse nome precisa lidar com essa história. E para ficar bem com o nome, gente, meu nome é Simval, de nome eu entendo. Para ficar bem com o nome, você tem que fazer as pazes com o seu nome. Você tem que fazer as pazes, você tem que agarrar a sua história e falar assim, essa aqui é a minha história. E a minha história tem a ver com o meu nome. E a minha história tem a ver com o meu sobrenome. E minha história tem a ver com a minha família. E minha história tem a ver com o meu passado. Ou você faz as pazes com o seu passado, e se você não fizer as pazes com o seu passado, você não dita o final da sua história. Lembra disso?
Se você não faz as pazes com o seu passado, você não dita o final da sua história. Você vai se submeter aos acontecimentos incontroláveis que você deixa que o teu passado defina. Então aqui a gente tem Raabe, ela fez as pazes com o passado dela. Mas mesmo assim a gente não lida bem com o personagem, com esse nome, a gente não lida bem. A mesma coisa a gente pode dizer de Absalão, de Judas, de Jacó, Caim. Alguém desavisado. Lameque, os nomes começam a ficar feios, aí fica mais fácil você desprezar, né? Lameque, Nabucodonosor, né? Se encontrar alguém com esse nome vai ser terrível, né? Mas enfim, é nome que esse personagem do fim de Daniel, Nabucodonosor, faz as pazes. Tem uma relação de restauração, mas a gente não faz as pazes com o personagem. A gente não lida com esse personagem. Lúcifer, não preciso nem falar nada, né? Pôncio Pilatos, talvez seja o personagem da semana que vem. E a gente pode falar de outros personagens que estão nesse grupo, né, de gente que a gente não consegue se relacionar com eles tão bem, apesar deles fazerem as pazes, no sentido de passar por um processo de restauração. Filho, essa luz aqui, ó. Apesar de passar por um processo de restauração, de passar por um ponto onde ele dá a volta no problema ou naquilo que ele foi. Posso me referindo aqui especificamente a Sansão. Sansão é um personagem desse, que ele tem todo um processo onde ele passa por aquilo que a gente pode chamar de restauração, mas o nome é feio, então a gente, né, no feio não soa bem no português, né? Pode em alguma outra língua ele pode soar bem e ser diferente, mas a gente não lida tão bem assim com esses nomes. Agora tem nome que continua significando alguma coisa tem um tom de agressividade, de maldade, mas como a maldade não está descrita na Bíblia, a gente aceita mais facilmente por causa da sonoridade no português, né? César, por exemplo, Júlio, Cláudio, a gente aceita, mais fácil, eram imperadores romanos, né? Ou César é um título de uma dinastia, né? Mas é um título, a gente aceita mais facilmente. Mas o que essa dinastia significou, tem muita coisa ruim aqui, né? E assim por diante, a gente vai lidar mais, às vezes a gente lida mais fácil por causa da sonoridade do que por causa da história. Em outras situações a gente não faz as pazes com a história. E tem um personagem que está nesse campo, do nome dele. No português ele não soa muito bem, a gente faz uma opção por um outro que está mais na versão grega, aqui no português a gente traduziu aqui, né, de um jeito que a gente lida melhor. Saulo, em português, ou no que a gente lê mais no Novo Testamento, a gente consegue lidar melhor com esse nome, e a gente vê bastante. Mas a versão dele, no hebraico, que a gente lê no Antigo Testamento, é Saul, e a gente não lida tão bem com esse cara. Esse personagem não é uma herança que deixa a gente muito animado. E eu vou falar sobre Saul, mas eu quero destacar nesse homem algumas coisas que eu quero apresentar ele. A Bíblia mostra ele como um anti-herói, uma representação de coisa ruim. Ele não é alguém que a gente deveria desejar viver a história dele. A gente tem algumas coisas que tem algumas pessoas que a gente gostaria que, quando a gente olha para a história, fala assim, ainda bem que eu não estou na pele dessa pessoa. E quando a gente olha para esse cara, a gente vê isso aqui. E quando a gente olha para as nossas histórias, a gente vai ver algumas pessoas passando por sofrimento, e você fala, ainda bem que eu não estou passando por isso. Ou aquele sofrimento foi tão grande que você viveu, que você fala, descrevendo o seu sofrimento, eu não desejo, frase popular, eu não desejo para o meu pior inimigo. Então imagina que você tem um sofrimento. Eu fico pensando qual é o sofrimento grande, porque tem coisas, né, que você fala, meu pior inimigo, ele tinha que sofrer. E aí você passou por um sofrimento grande que você não deseja para o seu pior inimigo. Então, imagina o que é isso. Né? Essa frase eu acho que ela funciona da boca para fora, mas no coração, você leva uma fechada de carro, você deseja, o cara vira seu inimigo.
Ou a mulher vira seu inimigo, sua inimiga, porque ela fez isso. E aí você deseja maldade, ou pelo menos você fala, talvez sem pensar muito, mas você fala algumas bobagens para aquele que se apresentou como seu inimigo, sua inimiga. Mas existem esses que são inimigos mesmo. E Saul era, num dado momento, Saul ele se coloca em inimizade com o profeta de Deus, em inimizade com o seu sucessor, porque o texto apresenta isso, em inimizade com Deus. Ele se apresenta como um personagem daqueles difíceis, mas ele não começa tão mal assim. Aliás, ele começa com um elogio, né? 1 Samuel, capítulo 9, a gente tem aqui o primeiro momento que ele aparece. Na verdade, nas entrelinhas, ele já está um pouco antes aqui, mas a gente vai pegar aqui, essa parte aqui. O texto, o versículo 1 e o versículo 2, então o versículo 1 é uma descrição de família, filho desse, filho daquele, que eu não vou me apegar, mas o versículo 2 diz assim: seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel, era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Bom, gente, é uma boa descrição, né? É uma descrição. Se você olhasse e falar assim, que se beleza é um destaque, né? Ele é o cara mais bonito do país. Gente, é um negócio da hora. Então, ser o mais bonito do país é um destaque interessante. Só que não é só o mais bonito, ele tem um corpão, né? Ele é grandão. E ele está numa altura privilegiada, porque os outros homens chegam aos seus ombros no máximo. Então significa, bom, não é grande coisa, porque os judeus, eles têm uma altura parecida com a nossa aqui no Brasil. Então não é tão grande assim também não, tá? Então não é pensar que o cara tem mais de 2 metros, ele tem 1,90, por aí. Daí não é alguém que está, né, você fala assim, deve ter 2,5 metros, um negócio desse. Não, era um homão. Era um homão, né? Quando a gente olha para isso aqui, daí a gente vai vendo e começa a perceber que ele era um homão tímido. Mas o que acontece é que os homens daquele momento estavam querendo um rei, e tinham pedido um rei. Samuel ficou chateado. Samuel ficou chateado porque Samuel estava pensando num país, né? Num povo que que era teocrático, que tinha Deus como Senhor, como seu Senhor, e não um rei homem. Só que eles olham para os outros povos e começam a querer um rei também. Só começam a olhar para os outros povos, e a comparação com outros povos tem um elemento aí. Eles olham para os amonitas, eles olham para os egípcios, eles olham para os filisteus, eles começam a ver esses elementos. Então o rei dos filisteus geralmente era um homem de guerra, então o homem tinha porte físico de guerreiro. Ele olha para os caldeus, eles olham para os outros povos e começam a perceber isso aí. Já nos caldeus já tem uma dinastia que vem o problema das dinastias é isso, né? Primo casando com primo, até o casamento entre irmãos, né? Meio irmãos, isso é comum, vem acontecendo, e isso tem um dano para o DNA, a gente sabe disso. Bom, a gente tem essas pessoas que eram reis, mas a beleza não estava lá. Dano de DNA, que nós conhecemos. Eles eram reis por sangue, mas eles não eram tão bonitos. Então o que acontecia? Quando o povo falou que queria um rei, por que eles olharam para Saul? Saul era uma boa escolha? Porque ele era diferentão, ele era bonitão. Ele ganhava de longe do rei egípcio, do rei dos caldeus. Falou assim, o rei de todo mundo aqui, né? Todo aqui na região tem rei aqui, mas o nosso rei é o mais bonito. É o mais forte, é isso que atraiu as pessoas. E de vez em quando a gente fica atraído por esses elementos mesmo na hora de escolher alguém, né? Não tem gente que vota pela beleza, né? E tem concursos que é votado mesmo pela beleza. Concurso de Miss, de Mister, votado pela beleza. É decidido pela beleza. Agora não dá para a gente votar pela beleza no presidente, no prefeito, no deputado, no governador, no vereador. Não dá para votar pela beleza, ainda que tenha gente que cometa esse erro, né? Essa falta, ao tomar essa decisão. Mas aqui foi assim que eles decidiram, e se deram muito mal. A escolha pelo padrão de beleza se mostrou uma péssima escolha. Apesar de que em 1 Samuel 16 fala de Davi, só que de Davi fala
de atributos, né, de uma beleza objetiva, né, era um homem bonito, Davi também, mas tem uma coisa subjetiva, mas o Senhor estava com ele em tudo que fazia. Era um homem sincero, verdadeiro, e o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia. Então tem uma questão subjetiva também, alguém que vive na verdade e o Senhor está com ele. Essa era a diferença, mas não é dito de Saul isso aqui. Então, como não é dito de Saul aqui, a gente vai encontrar na história, até o capítulo 31, a gente tem uma história inteira aqui de Saul, que descreve um homem que tinha problemas sérios de identidade. Ele tinha um problema gravíssimo aqui de identidade. Gente, tem coisa maior do que ser rei de um povo? Eu fico pensando aqui, no nosso país aqui, o principal, a posição principal no nosso país, porque nós somos presidencialistas, é ser presidente, é a posição de maior destaque, ser presidente. A posição de maior destaque para esse povo aqui era ser rei. Então Davi chegou lá, mas ele era um homem inseguro. E esse homem que era muito inseguro mostrava alguns problemas que ele tinha na identidade dele. E nessa história aqui de Saul, eu quero abordar algumas coisas. Primeiro eu vou falar aqui do que a gente vê, né? 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, a gente tem uma coisa interessante aqui, que tem a ver com o momento que ele é reconhecido. Depois o capítulo 10, versículo 7. Depois que esses sinais se cumpriram, faça o que tiver que fazer, pois Deus está com você. Versículo 8. Em seguida vá a Gilgal adiante de mim. Eu me encontrarei ali para sacrificar os holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias até eu chegar e lhe dar mais instruções. Nessa divisão, versículos 5 a 8, a gente está com Samuel, que vai ungir Saul como rei, dizendo para ele, faça tais coisas e espere os sinais. Os sinais se cumprem no capítulo 10. Aí acontece uma coisa interessante. Os sinais se cumprem, Saul é proclamado rei, capítulo 10, até o final do capítulo 10 isso acontece. Ele começa a enfrentar as batalhas e começa a mostrar que ele é poderoso, e isso começa a acontecer, mas aí chega no capítulo 15. No capítulo 15, a gente tem uma situação. Então o Senhor disse a Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim, e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou frustrado ao ouvir essas palavras, e clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém disse, Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento a si próprio, depois seguiu para Gilgal. O que aconteceu aqui? O cara já meteu um ídolo, né? Um monumento a ele mesmo. E aí continua aqui, mostrando falhas, onde mostra Saul saindo completamente do que o profeta tinha dito e do que ele sabia que deveria fazer. Toma o lugar do profeta, foi aprontar um monte de coisas, mas aí no capítulo 18, a gente tem mais alguns versículos que eu quero destacar. A partir do versículo 6. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, então lembra que Davi lutou contra Golias e venceram a batalha. Mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria com tamborins e símbolos. Então lembra, Saul era um rei guerreiro, então ele era, Davi também, né? Salomão não, esses dois eram. E quando eles eram generais do exército, né? Eles comandavam nas batalhas. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, o espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa como se fosse louco.
Davi tocava harpa e fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. E o texto continua. Esse homem perde completamente a noção. Geralmente a gente coloca Saul como endemoniado, Saul como... A gente apresenta várias coisas, mas como eu li para vocês aqui desde o começo, ele não aparece assim desde o começo não. Ele aparece aqui nesse texto que eu estou lendo agora. Mas ele aparece desde o começo alguém que vai perdendo a noção. E aí, uma coisa que eu queria colocar para vocês, tem a ver com a questão da vergonha. Primeiro, estou lendo um trecho aqui sobre vergonha, em um livro que chama Coragem de Ser Imperfeito. E esse livro destaca o que é vergonha para as mulheres e o que é vergonha para os homens. Eu vou ler aqui antes de continuar falando de Saul. Para as mulheres, o que é vergonha para as mulheres? Parecer perfeita, fazer tudo com perfeição, qualquer coisa menos que isso é vergonhoso. Ser julgada por outras mães, vergonha. Ficar exposta quando as partes deficientes que quero esconder de todos são mostradas. Por mais coisas que eu conquiste, ou por mais progresso que alcance, o lugar de onde vim e o que passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa o bastante. Vergonha. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que está tudo sob controle. Nunca ser o bastante em casa. Nunca ser o bastante no trabalho. Nunca ser o bastante na cama. Nunca ser o bastante com meus pais. Vergonha é nunca ser o bastante. Agora, como que os homens vivenciam a vergonha? Vergonha é o fracasso. No trabalho, no campo de futebol, no casamento, na cama, com as finanças, com seus filhos, não importa onde, vergonha é o fracasso. Vergonha é ser errado. Não fazer algo errado, mas ser errado. Vergonha é a sensação de ser defeituoso. A vergonha acontece quando as pessoas pensam que você é fraco. É humilhante e vergonhoso não ser visto como alguém durão. Revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Vergonha é fraqueza. Demonstrar medo é vergonhoso. Não podemos demonstrar medo. Não podemos ter medo, não importa do que. Vergonha é ser visto como o cara que pode ser facilmente dominado. Nosso maior medo é sermos criticados ou ridicularizados. Essas duas coisas são extremamente vergonhosas. Gente, publicamente envergonhado ou ridicularizado. O que acontece é o seguinte: a vergonha pode estar direcionando a gente, e a vergonha tem a ver com com esse elemento que toca todos nós, né? Como que ela pode tocar todos nós? A nossa identidade, ela pode estar ligada e estar quebrada por causa da vergonha. Quando a gente está se relacionando com as pessoas e as pessoas gostam da gente pelo que nós fazemos, não pelo que nós somos, pelo que nós fazemos, a gente transfere nossa autoestima para o que as pessoas pensam sobre sucesso, e isso torna a gente dependente. Então o que parecia sucesso, o que as pessoas pensavam sobre Saul, definiam alguma coisa que ele pensava sobre o que significava ser rei. Então não era suficiente ele ser general. Ser general não era suficiente, porque o que aconteceu? Se Davi teve sucesso, Saul teve mais sucesso, porque Davi era um soldado de Saul, que estava sob comando de Saul. Aliás, Davi não era nem, ele não era nem um capitão, ele não era nem um tenente, ele era um soldado. E Saul deveria estar feliz por ser rei e por estar comandando em sua tropa, ter um soldado valente. O que aconteceu é que ele começa a
viver definido pelo que as pessoas pensam, e uma vez definido pelo que as pessoas pensam, a gente vai ter essa relação, no caso das mulheres, nunca ser o suficiente. E aí você fica definido por isso. E aí uma coisa que nós precisamos ter coragem de dizer, mulheres, coragem de dizer, eu não sou suficiente mesmo. Coragem para dizer, eu não vou conseguir. Coragem para dizer, eu não serei suficiente. Eu nunca vou agradar em todas as áreas que uma mulher precisa. Homens, coragem para dizer, para reconhecer que sim, eu sou fraco. Eu não sou forte o suficiente. Eu nunca serei forte o suficiente. Eu vou lidar com essas questões, eu tenho que assumir que a nossa identidade não pode estar ligada àquilo que as pessoas dizem, àquilo que as pessoas definem. E toda vez que nós fazemos isso, que nós colocamos a nossa identidade no que as pessoas pensam, a gente está num campo muito cruel, e a vergonha faz isso com a gente. A vergonha faz essa construção, e a gente tem vergonha. Aqueles de vocês aí que o casamento não deu certo, aqui na nossa comunidade, apesar de ser pequena, nós temos algumas pessoas que tiveram um casamento que não deu certo, que já tiveram um relacionamento que não deu certo. Eu não estou falando de um relacionamento noivado, estou falando de gente que foi casada e não deu certo o casamento. Que passa por lidar com isso, com o sentimento de fracasso. Nas mulheres, eu não sou suficiente, homem, eu sou um fracassado. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vai lidar com isso? Esse sentimento de vergonha, ou aquele que teve o casamento na beira do precipício, também tem esse sentimento. Eu não fui mulher o suficiente para garantir que o meu marido ficasse comigo, andasse comigo o tempo todo, que a nossa conexão emocional ficasse forte o tempo todo. Eu não fui homem o suficiente para manter a relação e ser forte o suficiente para manter a nossa conexão emocional. Eu fracassei. A gente olha para isso, então todos nós sentimos esse sentimento que é universal de vergonha. Esse sentimento é humano, é primitivo. E a gente tem esse campo dentro de nós. E Saul foi dominado por esse sentimento. Então significa que chega uma hora onde a imagem desse cara não é compatível com quem ele é. O título desse cara não é compatível com quem ele é. Então ele é rei, não é compatível com quem ele é, porque ele não se comporta como rei. Ele é rei, mas ele quer ser sacerdote. Ele tem uma crise de identidade, porque ele está inseguro. Inseguro porque ele se define pelo que os outros pensam, inseguro porque ele não confia naquilo que Deus fala, ele acha que ele precisa fazer a força para ser completamente perfeito, como homem, perfeito, forte, seguro, não tem medo de nada, como rei, perfeito, seguro, general, domina, manda em todas as coisas, não vai conseguir. Como homem de Deus, então para ele ser homem de Deus significava ser sacerdote. Ele tem uma interpretação errônea do que significa ser homem de Deus. Então nós homens, ser homem de Deus significa sim assumir que a gente tem fragilidade. Isso significa ser homem de Deus. Ser homem de Deus significa assumir que nós não vamos ter sucesso em tudo, que nós precisamos ser ousados, mas a gente precisa ser ousado no temor do Senhor e não ousado na nossa coragem, na nossa força, porque a gente vai fracassar. E mulheres, a gente precisa também dessa segurança que a gente tem no Senhor. Não é na identidade que o mundo está ditando, que, gente, para as mulheres é pior do que para os homens. Porque se para os homens a gente não, o desafio é não fracassar, para mim parece que para as mulheres é muito pior, parece que elas têm todos esses desafios em todos os ambientes que elas estão. E é um ambiente competitivo, porque elas não competem. Chegou num ponto, né, de loucura que a gente vive, que as mulheres estão então numa luta ferrenha, assumindo então, aquelas que assumiram a militância, então é terrível, é maior ainda, porque ela está lutando contra os homens, mas quando a gente olha para a situação, ela não está lutando contra os homens, ela está lutando também contra as outras, e contra si mesma. Então ela tem um alto padrão que ela cobra de si, tem um padrão coletivo feminino, e tem também o coletivo feminino lutando contra os homens. Então parece que as mulheres estão sempre numa luta maior e mais difícil. Então todos nós, se a gente olhar para as diferentes áreas da nossa vida, a gente vai sentir um pouco como Saul, a gente está inadequado, porque a gente não dá conta de ser o rei que o povo quer. O povo tem um padrão de homem, naquele sentido, era um padrão de homem, super-homem, e ele quer responder esse padrão de homem, super-homem. Ele quer ser sobre-humano, e talvez você, mamãe, está querendo ser sobre-humana, está achando que você vai acertar todas,
E daqui a pouco você lê um livro e você vê que eu não sou mãe. E depois você vê uma outra mãe lá no Instagram e ela é coach de mãe. Ela ensina como é que as outras mulheres podem ser mãe. E você não vai conseguir, vai faltar alguma coisa. Nós vamos ter assim, quem é que vai nos ajudar nesse desafio? Deus é aquele que anda com a gente nos nossos desafios, porque se nós mesmos dessemos conta, mulheres, se você desse conta, se você fosse o suficiente, Deus não precisava ter mandado Jesus para nos salvar, porque Ele salva, não é salva do mundo só, salva da gente mesmo. Ele não precisava, Ele podia falar assim, deixa que elas dão conta, elas salvarão o mundo, as mulheres salvarão o mundo, e eu não preciso me preocupar, elas vão salvar os homens, elas salvam o mundo, elas salvam a si mesmas. E se nós homens dessemos conta, se nós não fracassássemos, Jesus não precisava vir, Ele não precisava vir, os homens darão conta. Homens como Saul darão conta, escolhe um homem, bonitão, grandão, fortão, dá um título para ele, e ele vai arrebentar, e ele vai dar conta de tudo. Mas quando nós somos definidos pelos nossos títulos, um dia nosso título não funciona e não serve, porque na hora que Saul começa a olhar para o profeta, mas por que eu não posso ser dele? Chega um dia que ele profetiza, ele fala, bom, agora eu posso também sacrificar, eu posso falar em nome de Deus, eu posso tomar todos os lugares. A vergonha começou a tomar conta de Saul, a ponto de que ele tinha que, o espaço que ele não era, o espaço que ele aparentemente fracassava, ele tinha que subir naquele lugar, a ponto de que ele começou a ver assim, mas Deus está me abandonando, então o que significa? Deus está me abandonando? Então vou fazer um altar para mim mesmo. E a gente entra para esse campo do hedonismo, esse campo onde a gente adora a gente mesmo. E olha só qual é o problema. O problema de um lado, se sentir fracassado em tudo, para os homens. Esse é um problema. Lembra que Jesus veio para mostrar que a gente, nele, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, de Jesus. Mas mostrar que nele a gente pode ser mais que vencedor. Qual é o problema? Quando alguns homens alcançam sucesso. Saul constrói um altar para ele mesmo. É bom pai, constrói um altar para si mesmo. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou perfeito. Olha como eu mando bem. Talvez como pai. Mas e o restante? Porque a vida não tem só paternidade. E tem alguns homens que são brilhantes e são muito bons de negócios. E tem outros homens que são muito bons no esporte. Mas eu queria, gente, quem não queria, né? Eu queria ser bom de esporte, bom de negócio, bom de bola, bom de música, ser bonito. Saul era esse cara, parece que juntava todas as coisas, até que chega uma hora que aquilo demole a imagem dele. E ele, por vergonha de assumir que precisava de Deus, que precisava dos conselhos do profeta, ele começa, ao invés de pedir, de andar nos caminhos do Senhor, ele começa a andar nos seus próprios caminhos, a ponto de enlouquecer. A vergonha nos enlouquece. O que acontece com Saul é que o final dele é trágico. No capítulo 31 ele tira a própria vida. Ele tira a própria vida, o que não é normal. O que não é normal, ele fugindo, né? Então vê que alguém que tem coragem, mas ele não queria ser pego. E ele sofre, né? Pela família, sofre não, é vergonha, né? Nesse sentido, para sua família, e a dinastia dele acaba ali, porque os 3 filhos dele morrem naquela batalha, na batalha que ele tira a própria vida. Gente, uma das coisas então que a gente tem que olhar é para esse caminho de como que a gente vai superar a vergonha. Como que a gente vai superar a vergonha? Como é que a gente pode olhar para Jesus para que Ele possa ser essa energia que ajuda a gente a enfrentar esse território sombrio da nossa vida? Como é que Ele pode ser a energia, o poder, a luz que ilumina esse canto sombrio da nossa vida? Qual é a vergonha dessas aqui que eu mencionei, que quando eu falei, já soou mais forte para você? Já te chamou mais atenção? Como é que a gente pode colocar luz nessa parte de algo que a gente não tem nem coragem de falar? Porque tem assuntos aqui que a gente não tem nem coragem de falar. Quantos homens escondem seus problemas? Eu estou falando isso porque eu tenho um grupo de homens, há anos eu tenho grupos de homens. Aqui na nossa igreja nós começamos, o nosso primeiro grupo foi um grupo de homens.
Por que a gente esconde nossas fraquezas? E custa 6 meses de caminhada para alguém poder mencionar e conseguir abrir o coração. E tem alguns de nós, no nosso grupo, que ele abre o coração cada ano bissexto. E por acaso cai no dia aqui do grupo. Ele abriu o coração no ano bissexto, na semana seguinte ele nem vem. No outro encontro ele nem vem. O Renato e o Adriano sabem que. Né? Porque ele abriu o coração, ele achou que ele abriu demais. E agora está com vergonha da gente. Porque ele achou que ele abriu demais a vida dele. Por que a gente faz isso? Porque a gente vive numa relação com a nossa cultura. Porque a gente vive numa relação familiar de que a gente tem que dar certo, que a gente tem que funcionar e que a gente não pode mostrar nenhuma fraqueza, a gente tem que ser corajoso. Corajoso a ponto de, olha só que acontece na vida desse homem. A gente tem que ter coragem a ponto de tirar a própria vida, mas não revelar que você é fraco, não revelar que você tem medo. Saul não queria revelar que tinha medo, ele implorou para o escudeiro dele matar ele. Olha que coisa! E a gente vê nessas histórias, a gente vê como isso revela a gente, olhando para esse homem, o que pode acontecer com a gente. Se a gente conseguir sucesso, se você conseguisse sucesso, como você tem sonhado para você, você ficaria escravo desse sucesso? A ponto de quando você tivesse um pequeno fracasso, ninguém saberia? Porque é o que está acontecendo com Saul. Saul vira rei. E os fracassos dele, se ele pudesse, ele esconderia. Davi matou seus 10 milhares e Saul seus milhares. Não, como pode uma coisa? Não pode. Isso não pode aparecer, tem que inverter a música. Parem de cantar, troca a música, ninguém fala isso. Então, as coisas precisam mudar na história, a gente precisa esconder. Agora tem uma coisa muito impressionante no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 1, a gente tem a resposta, que é o texto que eu quero encerrar a nossa reflexão de hoje. 1 Coríntios capítulo 1, quero dizer uma coisa para você, que a vergonha do fracasso chegou para você, homem, que a falência, né? Você faliu, não deu certo o teu plano, não deu certo o teu negócio, não deu certo o teu relacionamento, tem um montão de coisa que não está funcionando do jeito que você queria, porque lembra que o fracasso é relativo, né? Você se deixou abater por isso. Para você, mulher, que está sentindo que você não é o bastante, você não é suficiente para as coisas da casa, para o trabalho, para os estudos, para aquele curso que você nunca consegue terminar, tem uma coisa que Paulo escreve para a gente em 1 Coríntios capítulo 1. E ele fala porque a gente esquece. Ele começa de um jeito que é porque a gente esquece. Olha só como a gente esquece. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas, para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas do mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença do Senhor. Olha, gente, se você conseguiu algum sucesso na sua vida, nunca construiu um altar para você, foi Deus que te deu. Se você se sente fracassado em alguma coisa, se você se sente insuficiente para alguma coisa, lembre que você está na posição, palavra de Paulo para você, você está na posição de ser escolhido por Deus. Lembre que você está na posição daquele que não é sábio o suficiente, ele não é o aluno nota 10, ela não é a mulher mais brilhante nas coisas, nos negócios, ele não é o homem mais corajoso, ele não é o melhor atleta, ele não é o melhor músico, ele não é o melhor gerente.
Ele escolheu aqueles que não parecem o melhor, para envergonhar aqueles que batem no peito e dizem que sozinho eu venço o mundo, de que eu sou muito bom mesmo, que eu tenho todos os likes que pode ter nas redes sociais, que eu tenho todo o poder, que eu escrevo 1000 livros, que eu faço 1000 coisas. Ele escolheu essas pessoas que são fracas, aquelas pessoas que reconhecem a sua fraqueza, porque entendem que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e escolheu as mulheres que já sabem que ela nunca vai ser o bastante, mas que o poder dela e quem ela é, a identidade dela está em Cristo sendo restaurada, para que Ele faça uma inversão, e a gente não se envergonha disso, porque o nosso poder está em Jesus, e nós não nos envergonhamos disso, e acontece o contrário, e através desse processo, ele envergonha os sábios, ele envergonha os loucos, ele envergonha os loucos não, ele envergonha de forma que isso pareça loucura, porque aquele que parece pouco, parece pequeno, desprezado pelo mundo, tido como insignificante, é usado por Deus para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Ele fez isso. Quando ele escolheu Davi como próximo rei, e é uma dinastia que continua até hoje, porque Jesus é que está no trono, Davi, lembra que uma das coisas que é interessante de Davi, que de Saul descreve Saul como grande, como alguém com mais ou menos 1,90 m, e Davi era de baixa estatura, ele era pequeno, ele era um homem pequeno. Eu imagino, se ele é pequeno em relação ao povo judeu, ele é um homem pequeno, e provavelmente ele seria da minha estatura ou menor que eu, 1,65 m, 1,70 m, devia ter Davi. E Davi falava o seguinte, tem um salmo que diz assim: no poder do Senhor, eu envergo um arco de bronze. Os homens pequenos não usavam arco, tanto é que Davi, quando luta com Golias, ele usa uma funda. Os homens pequenos, eles não usavam arco, eles, se fossem para a guerra, tinham que usar funda, ou eles trabalhavam em uma posição como escudeiro, eles não estavam lá na frente, onde estavam os soldados maiores e mais fortes. Os homens menores, pequenos, eles trabalhavam em outras posições no exército. Quando esse salmo diz isso, revela uma coisa que acontece com Davi, o poder de Davi para vencer as batalhas da vida, era no poder de Deus. Um arco de bronze era do tamanho de Davi. Davi não tinha nem envergadura para dobrar um arco de bronze, e ele falava: no poder do Senhor eu envergo um arco de bronze. Eu posso usar a mesma arma que outras pessoas, maiores que eu, que são grandes, usariam. Eu não poderia usar por causa do meu tamanho, mas no poder do Senhor eu posso. Então que você diga: no poder do Senhor eu serei o bastante. No poder do Senhor eu vou suprir essa deficiência, essa necessidade que eu tenho. No poder do Senhor eu não vou deixar que a vergonha me paralise. No poder do Senhor eu serei ousada, serei ousado. No poder do Senhor não ficarei mais sujeito ao fracasso que as pessoas têm posto sobre mim. No poder do Senhor eu seguirei em frente. No poder do Senhor eu envergo um arco de bronze. No poder do Senhor eu serei o pai que meus filhos precisam. No poder do Senhor eu serei a mãe que meus filhos precisam, que minhas filhas precisam. No poder do Senhor eu serei a mulher de negócios que a minha família precisa. No poder do Senhor eu serei o trabalhador, o homem, o gerente que a minha família precisa, que os meus empregados precisam. No poder do Senhor eu realizarei aquilo que só pode ser feito de um jeito que envergonha qualquer sabedoria humana, porque é divino. Que Deus te abençoe, e que você tenha poder para vencer a vergonha, e na medida que você vence a vergonha, nós envergonharemos o mundo, em nome de Jesus. Que seja assim na sua vida, que você seja mais que vencedor, por meio de Jesus.